Gostaria de estudar com vocês a história de Paulo. Quero começar lá por Filipenses. Se você quiser abrir a Bíblia para acompanhar comigo, lá em Filipenses capítulo 3, Paulo ele está refletindo sobre um princípio cristão que é muito interessante. E nesse contexto ele vai aproveitar para falar um pouco de sua biografia. Então eu vou mencionar brevemente o contexto que ele está dizendo, mas eu quero pegar um pouquinho da biografia de Paulo, um pouquinho a respeito das informações pessoais dele. Lá em Filipenses 3, nós temos exatamente essa descrição dele, em um contexto muito importante para o cristianismo, bem importante. Antes de nós lermos, eu te convido a fechar os seus olhos, mais uma vez, para uma breve oração, para pedirmos assim a iluminação de Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças, Pai, pela Tua palavra. E nesse momento pedimos que o Senhor derrame o Teu Espírito, ilumine o nosso coração e a nossa mente, para que entendamos a Tua vontade. Nós te oramos em Teu nome. Amém. Em Filipenses 3, no verso 1, nós temos Paulo falando o seguinte: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Paulo, como mestre, o mentor espiritual dessa igreja, ele vai repetir um princípio que ele vai insistentemente falar em suas cartas, aqui. E ele começa no verso 2, dizendo o seguinte: primeiro, tenham cuidado com os cães, tenham cuidado com os maus obreiros, tenham cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Paulo ele traz então um conceito muito caro ao cristianismo, que nós não vamos abordar hoje profundamente, mas a ideia é do seguinte: aquele que confia em aspectos próprios, em questões individuais e fala, olha, eu sou bom porque eu sou isso e aquilo, talvez num contexto atual, eu sou bom porque eu sou adventista do sétimo dia, eu faço parte da igreja que guarda os mandamentos de Deus. Eu sou bom porque eu sou vegetariano, eu sou bom porque eu faço isso e aquilo. Aquele que confia em si mesmo, que confia na carne ou naquilo que você é, tem um problema muito grande, segundo Paulo. Porque esse pensamento, ele é destrutivo. E segundo Paulo, esse pensamento, ele não é o pensamento de um cristão. Porque o pensamento de um cristão, ele está pautado naquele que adora Deus em espírito e se gloria em Jesus, e não em si mesmo. Paulo, ele traz esse conceito cristão que não é novo para você, e que é extremamente importante, mas que nós não abordaremos amplamente hoje. E nesse contexto ele vai falar um pouco sobre si mesmo. Ele vai falar, olha, ninguém pode se gloriar em si mesmo. Mas, no verso 4, se alguém fosse se gloriar, eu até poderia talvez. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que não pode, que pode confiar na carne, eu ainda mais. É apenas uma fala retórica, obviamente. Paulo não acredita nisso. Mas ele vai falar, olha, se é para confiar, eu poderia. Por quê? E aqui a gente tem um perfil de quem é Paulo, de quem era e de quem é nesse momento ainda. Verso 5, circuncidado ao 8º dia, ou seja, um judeu segundo a lei de Deus, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, tribo de reis, primeiro rei de Israel, ele vem de Benjamim, né, Saul, ele é hebreu de hebreus, realmente um verdadeiro servo de Deus nesse contexto. Quanto à lei, fariseu. Para ele é suficiente descrever isso. Os fariseus eram exímios observadores da lei de Deus. Cada detalhe ali da lei de Deus eram observados por eles, ou melhor dizendo, né, eles proclamavam observar esses princípios. Quanto à lei de Deus, fariseu. Quanto ao zelo, quanto à preocupação do evangelho, perseguidor da igreja. Paulo ele se preocupava tanto com o evangelho, a ponto de olhar para o cristianismo como uma deturpação do judaísmo, da religião, a seu ver, naquele momento, verdadeira, que ele vai perseguir aqueles que entendem de forma diferente o que seria a religiosidade. Paulo, ele é, além de tudo isso, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Essa descrição de Paulo, que não envolve descrições físicas, não é comum na Bíblia, mas descrições morais, elas representam esse personagem que fica muito claro na Bíblia para a gente. Paulo ele é um homem que não tem meio termos ou neutralidade em sua vida.
aquilo que ele acredita, ele realmente toma como verdade, ele pauta a sua vida a viver aquilo. Ele não consegue olhar, como nós vemos hoje no nosso ciclo religioso, uma realidade diferente daquela que ele pratica. Um exemplo, ele não conseguiria olhar para um discurso como o nosso, de que Jesus está voltando, ele está às portas, esse mundo está um caos. Dentro de pouco, Cristo vai voltar e quem não estiver ao lado dele vai se perder. Ele não consegue olhar para isso e ficar, tudo bem, eu vou trabalhar na semana, sábado eu vou para a igreja, depois eu volto para minha casa e pronto, semana recomeça e por aí vai. Paulo, ele olha para aquilo que ele professa crer e ele vive aquilo intensamente. Mesmo que, como nós veremos, ele esteja errado em alguns momentos. Uma consequência possível desse comportamento dele, logicamente. Paulo, em todo caso, ele é esse indivíduo. Um indivíduo que é tido como um judeu completamente religioso, completamente dedicado à sua crença, à sua doutrina, a ponto de perseguir aqueles que pensam diferente dele. Nesse contexto, eu gostaria de ir lá para Atos com vocês, porque eu gostaria de ler uma das histórias mais conhecidas do mundo cristão. Gostaria de estudar com vocês para a gente tirar algumas reflexões sobre isso. Como a gente pode ver um homem como esse, apresentado em Filipenses, ter uma mudança drástica de vida. Isso parece meio impossível de se pensar. Alguém que tem uma mentalidade tão clara daquilo que é correto, daquilo que é verdade para ele, e fechada naquilo, como ele poderia transformar e mudar aquilo que ele é e aquilo que ele pensa. Lá em Atos, capítulo 9 especialmente, mas nós leremos alguns versinhos antes, nós temos esse momento da transformação de Paulo. Momento em que ele sai de algo que ele era, e ele se transforma naquilo que nós vamos conhecer. O grande evangelista que vai pregar para todo mundo conhecido quase. Em Atos 9, nós temos a descrição desse momento de fato. Só gostaria de introduzir mais uma vez sobre a história dele, voltando aí 2 capítulos quase. Em Atos 7, nós temos o momento em que Paulo ele é apresentado pela primeira vez. E isso reforça aquela ideia que nós vimos em Filipenses 3. Vai estar sendo narrado aqui para nós em Atos 7. Toda a defesa de Estevão, você deve se lembrar. Jesus, ele morre, ele ressuscita, os discípulos reunidos ali recebem o Espírito Santo e começam a pregar o Evangelho. Nessa pregação, eles têm uma rejeição do judaísmo. E um dos primeiros mártires, o primeiro que nós temos registrado aqui é Estevão, um dos diáconos da igreja, que ao pregar o Evangelho é preso, e ele se defende aqui das acusações de blasfêmia e, enfim, dissensão. Diante dessa defesa, nós temos ainda assim, a partir do verso 54, do capítulo 7 de Atos, a narração da sentença e da execução de Estevão. Ele se tornando aí o primeiro mártir, o primeiro que vai morrer em prol do Evangelho, a favor do Evangelho. Nós temos toda essa descrição acontecendo. Momento em que, no verso 55, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olha para os céus e ele vê a glória de Deus e a de Cristo à sua direita. É bem interessante essa imagem, Estevão olhando para o céu e vendo Jesus. Nesse contexto, quando ele vê Jesus, ele diz no verso 56, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Essa fala de Estevão é suficiente para que todos fiquem extremamente irados, se lancem contra ele, tomem Estevão, joguem ele fora da cidade e então o apedrejem. Essa imagem de Estevão olhando para o céu e vendo Jesus é o que causa a sua morte. E é interessante que nesse contexto, Paulo ele está lá, ainda chamado de Saulo, mas ele está lá. Ele consente com isso, como o último verso desse capítulo vai dizer. Ele está vendo tudo aquilo, recebendo as vestes daqueles que estão ali apedrejando Estevão. E tudo isso para ele é algo aceitável. É algo aceitável. O capítulo 8 mostra ainda para nós, a partir do verso 1, que ali, a partir daquele momento, a primeira perseguição da igreja vai ser executada. Uma primeira perseguição que vem dos judeus e não dos romanos. Essa perseguição organizada, inclusive, ela vai ser praticada principalmente por Paulo. Paulo ele vai ser o mentor dessa primeira perseguição. Você vê isso no verso 1, naquele dia,
levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Saulo era aquela pessoa, como eu disse, que acreditava tanto naquela verdade que ele tinha como base, que ele, inclusive, não aceitava que outras pessoas pensassem de forma diferente. Como eu disse, esse comportamento de Saulo, embora positivo em alguns pontos, que mostra uma atitude, não busca uma neutralidade incoerente, de olhar assim, como eu disse, e falar: Jesus está voltando, mas eu posso ficar tranquilo. As pessoas vão morrer pela eternidade, mas eu não preciso pregar. Paulo, ele não tinha esse comportamento. Só que Paulo, ele ia além. Ele ia além ao ponto de ver a realidade. E ao ver outros que discordavam dele, ele tinha tanta certeza de que aquilo era verdade, era certo, que ele, inclusive, não permitia que outros tivessem uma opinião diferente. Aqui talvez vai um primeiro detalhe para a gente poder pensar a respeito disso. Porque, infelizmente, na nossa realidade é muito comum nós vermos uma dessas duas posições. Ou uma posição de neutralidade que, enfim, trata tudo como se não fosse real. Então, como eu disse, Jesus está voltando, mas vou viver como bem entender. As pessoas estão morrendo, mas não preciso pregar. Ou é uma percepção assim, ou é uma percepção em que a pessoa tem plena certeza de que está certa. E por isso ela precisa fazer com que os outros com certeza a sigam. Se necessário, até mesmo pela força, como Paulo. Hoje, não necessariamente força física, mas às vezes a força da autoridade ou algo do tipo. E perceba que ambos os comportamentos são danosos, são muito complicados. Talvez um equilíbrio dentre esses, que Paulo ele vai conquistar, inclusive, posteriormente, como nós veremos, seja ali algo que vai, enfim, nos ajudar a trilhar um caminho melhor. Um equilíbrio entre essas duas posturas. De toda forma, é Paulo, ainda chamado Saulo, que vai ser o protagonista dessa primeira perseguição à igreja. É ele quem vai conduzir tudo isso, como nós vemos no capítulo 8. Tudo isso advoga a favor daquele texto que nós vimos em Filipenses 3. Paulo como esse homem que é descrito assim. E quando a gente entende, como eu disse, para aquilo que Paulo é, no final de sua vida, que vai se tornar para nós, como pensar em uma transformação dessas? O que poderia causar isso? No capítulo 9 de Atos, nós conseguimos ver essa resposta. E eu gostaria de estudar com vocês essa história. Lá em Atos 9, a partir do verso 1, é dito que Paulo, ele respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele é muito intenso, Ele acredita naquilo e ele vai. Ele dirige-se então, por conta disso, ele vai até o sumo sacerdote, e ele pede ao sumo sacerdote, a maior autoridade da época dentro de Israel, seja religiosa, seja política, ele vai até o sumo sacerdote e ele pede para eles cartas, para que ele levasse até as sinagogas, as igrejas judaicas, e assim ele encontraria lá, em Damasco, aqueles, e olha como ele descreve, aqueles que eram do caminho, sejam homens ou mulheres, para que ele assim os levasse presos para Jerusalém. O objetivo de Paulo era encontrar aqueles do caminho, a forma como os cristãos eram chamados nesse momento, possível alusão à fala de Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida, enfim, aqueles do caminho, ele tomaria eles presos e levaria para Jerusalém. Ocorre que você conhece a história, No verso 3, diz que quando Saulo está seguindo o caminho afora, é até interessante, a ironia por trás disso. Ele está perseguindo os do caminho, e é no caminho que ele vai ter essa transformação toda. Ele subitamente vê uma luz que vem do céu e brilha ao seu redor. Essa luz extremamente ofuscante faz com que ele caia por terra. E a resposta que Paulo dá àquela luz e àquela voz que vem dentro dela, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Já é uma resposta que reconhece a divindade de quem está falando com ele. Ele vai responder no verso 5, quem és tu,
Senhor? E a resposta é: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você consegue perceber os paralelos que há entre esse momento de Paulo com o momento que Estevão teve, que causou sua morte? Estevão olhava para o céu e via Jesus ali diretamente. E Paulo, quando ele presenciou aquilo, ele ainda assim consentiu com a morte de Estevão. Mas é nesse momento que ele vive uma experiência semelhante que ele, de fato, percebe que ele precisa mudar de vida. Aqui talvez vai o primeiro detalhe central dessa ideia que nós vamos construir. O que possibilitou a mudança e a transformação, assim, de um oposto a outro quase, da atuação de Paulo, é ele poder olhar para o céu e encontrar Jesus. Quando Cristo ele se apresenta na vida deste homem, aquilo promove inevitavelmente uma transformação. Paulo ele reconhece ali ao próprio Cristo, ao Senhor que está nos céus. Sua divindade não é sequer questionada por ele. E quando Jesus se apresenta como Jesus, e tente perceber o choque que deveria ser para Paulo, um homem que acreditava tanto que aquilo era errado, que perseguia os que seguiam a Cristo, olhar para Jesus e falar: olha, é o Senhor que está aí. Paulo ainda assim, ele ouve as orientações de Cristo no verso 6, dizendo que ele deveria ir até a cidade, e ele receberia instruções. E ele as absorve. Ao ponto de que, no verso 9 nos diz, que ele fica 3 dias ali, sem comer e sem beber. E logo depois veremos que ele está orando durante todo esse período. Esse é um ponto muito interessante de se pensar. Porque muito embora Paulo ele seja uma pessoa muito intensa, que acredita piamente na verdade, que ele vê como verdade, ele não é aquela pessoa que pode, enfim, cair o mundo e ele ainda assim continua na sua posição. Paulo ele é muito sincero e fiel aos seus compromissos com o que ele assume como verdade, sabe? Mesmo que isso seja algo extremamente difícil para ele. Tente pensar um pouco em como Paulo ele estaria se sentindo nesse momento, depois de ter perseguido e lutado contra esse grupo. Ele olhar e falar: eu estava do lado errado. Eu já comentei que um primeiro ponto, para a gente refletir seria você entender que uma posição de neutralidade não é boa ideia, mas tampouco uma posição extrema em que você persegue ou oprime aqueles que pensam diferente de você, tampouco é uma boa opção. Um desdobramento disso é você pensar também que, diante de uma revelação que te exige uma mudança de pensamento, ou uma mudança de posição, é extremamente necessário que você tenha uma postura semelhante à de Paulo. De reconhecer que, na realidade, você esteve errado. Mesmo que tudo pareceu tão verdade e certo para você. Mesmo que isso te incomode profundamente, como incomodou o apóstolo. Afinal de contas, durante 3 dias, você sente a tristeza de Paulo ao entender a situação. Ele fica sem comer e sem beber. Cego, como você deve saber, por ter visto a glória de Deus. E durante todo esse tempo, Paulo ele reflete ali a respeito do que ele vivera desde aí. A partir do verso 10, nós temos o momento da descrição da transformação de Paulo de fato. O momento em que Deus ele chama, lá em Damasco, um dos homens que Paulo estava indo perseguir, chamado Ananias. E em uma visão ele diz para ele: Ananias, ao que respondeu Ananias: eis-me aqui, Senhor. E Deus ele ordena a Ananias: dispõe-te, vai até a rua que se chama Direita, você vai encontrar lá na casa de Judas um homem chamado Saulo, apelidado de Tarso. Você vai ver que ele está orando. E então, ele vai ter já entendido que você vai chegar até ali, impor as mãos sobre ele, para que ele recupere a sua vista. Nesse momento,
Ananias, ele fala algo que também é algo muito importante para a gente refletir. Ananias olha para Deus e diz: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui ele trouxe a autorização dos principais sacerdotes, para prender a todos que invocam o teu nome. Ananias, ele é um profeta, obviamente. Ele é um servo de Deus. Mas ele tem uma dificuldade grande nesse momento de aceitar esse processo de transformação daquele que vai se tornar o seu irmão, daí em um tempo. Se você não se enquadra naqueles que já vivem em neutralidade, ou daqueles que vivem já em uma posição extrema de perseguir, inclusive, aqueles que, enfim, pensam diferente de você, talvez seja possível que você se enquadre nessas pessoas que não admitem transformação, sabe? Pessoas que colocam limites para a graça de Deus. Isso é muito provável porque nós, seres humanos, somos muito assim. Nós temos essa tendência a olhar assim e falar: não, esse limite ele não consegue traçar. E às vezes em até uns pontos muito simples, sabe? A gente olha questões assim para aquele irmãozinho que, enfim, saiu da igreja 30 vezes e está voltando pela 31ª, eu olho e falo: nossa, de novo essa pessoa voltando aqui. Às vezes, numa coisa mais complexa, que eu olho para aquele irmão que cometeu um pecado assim que foi absurdo na igreja, não sei, ele traiu a esposa. E eu olho e falo: não, essa pessoa está voltando aqui a pisar aqui de novo. Se não bastasse, às vezes a gente olha para algumas coisas que são ainda mais complexas, sabe? De pensar, não sei, naquela pessoa, ela matou alguém. Então, para aquela pessoa não há transformação alguma. E se essa pessoa que já foi presa há bastante tempo tenta vir, você já fica com o pé atrás e fala: não sei. Isso faz parte do ser humano, de colocar limites para a graça transformadora de Deus. Mas do mesmo jeito que essa história de Paulo, ela mostra que você não deve viver em neutralidade, você não deve ser um extremista a ponto de não permitir que alguém viva de uma forma diferente por acreditar que aquilo é correto. Você tampouco pode rejeitar a transformação de alguém. Mesmo que seja um assassino como Saulo, um perseguidor da causa de Deus como Saulo. Há espaço de transformação para qualquer pessoa. Desde que um detalhe importantíssimo aconteça na vida dele, como a gente já vai mencionar novamente. Deus, ele repreende, entre aspas, Ananias no verso 15. E ele diz para ele: olha, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Ananias, ele obedece como bom servo de Deus. Ele vai até Saulo. No verso 17 diz que ele já chama Saulo de irmão. E depois de explicar a situação, ele batiza Saulo como cristão agora. E depois disso, Saulo ele vai seguir para o seu ministério, tocando ali a sua vida e fazendo tudo aquilo que nós conhecemos. Saulo ele muda drasticamente daquele homem que ele era, conforme descrito em Filipenses 3 ou em Atos 7 e 8, para aquilo que nós veremos a partir de Atos 9. E a pergunta que talvez você precise fazer é: o que causa essa transformação? O que pode fazer com que uma pessoa mude tanto? E a resposta é muito simples e nós já vimos aqui. É no contato com Cristo que inevitavelmente a pessoa ela se transforma. É quando você olha para Jesus que você entende muita coisa. E isso faz uma diferença tão grande na sua vida que é impossível você se manter na mesma pessoa que você era antes. Perceba que Paulo ele era um homem extremamente instruído, seja em aspectos seculares ou em aspectos religiosos. Paulo ele era um grande doutor, ele tinha formações, ele sabia muita coisa. E muito embora esses elementos sejam importantes para tornar Paulo quem ele vai ser e facilitem a sua compreensão da graça de Deus, eles sozinhos não são suficientes.
É necessário que ele entre em contato com Jesus. E ao reconhecer quem Jesus é, Paulo, ele inevitavelmente se transforma. Ele alcança um equilíbrio que antes ele não tinha. Ele continua não sendo uma pessoa neutra que olha para tudo aquilo e vive como se nada fosse real. Mas agora ele entende a graça de Deus. E muito embora ele advogue a favor da verdade, Paulo ele trata os outros com respeito. É de Paulo que vai vir aquela lição, né, de você ser fraco para aquele que é fraco. É de Paulo que vai vir aquela lição de você ser ali amorável e misericordioso com o seu irmão. Porque ao encontrar Jesus, toda aquela postura, ela se dissipa. E Paulo ele se torna esse homem que a gente conhece. Se não fica claro para você ao estudar a história, eu quero encerrar voltando a Filipenses 3, para que você leia ou ouça, né, o testemunho do próprio Paulo a respeito disso. Nós já vimos que em Filipenses 3, Paulo ele retoma essa ideia de que, olha, você não tem que focar em si mesmo. Porque você não é suficiente. Aquilo que você sabe, conhece, tem, não é o suficiente. Mas, Paulo ele ainda continua, né? Depois de falar sobre ele vai dizer, a partir do verso 7 de Filipenses 3, mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo aquilo que eu ganhava, deixei para trás por conta de Jesus. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como nada, como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é, mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Para o conhecedor e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Saulo, ele argumenta, agora Paulo, que muito embora tudo aquilo fosse importante para ele, que formasse quem ele é, toda a instrução, todo o conhecimento e a vivência religiosa, nada aquilo de fato traz um sentido real para a sua vida. Apenas é no momento em que ele encontra Jesus que esse sentido ele vem. E ao se deparar com Cristo, nada mais faz sentido, nada mais importa. Além de viver ao lado de Cristo, conformando-se a Ele, parecendo mais com Ele e falando a respeito do seu amor. Eu sei que todos nós vivemos processos de transformação na nossa vida. E quando a gente olha para uma criança, especialmente, a gente entende que ele vai se transformar em muito. Na quarta passada, na classe bíblica, eu falei a respeito de casamento e família. E no final mencionei brevemente a respeito de filhos. O que Paulo instrui a respeito disso. Eu me lembro de um comentário no final da classe, lá no chat do YouTube, né? Falando, é muito difícil criar filhos hoje, né? No mundo que nós estamos. E de fato é. De fato é muito difícil. Mas talvez eu poderia te deixar um conselho que nós vemos continuamente na Bíblia e muito forte aqui em Paulo é o seguinte: a instrução ela é importante, a vivência religiosa é importante, a instrução bíblica é importante, mas se você quer realmente que o seu filho ou que você seja uma pessoa cristã que está ao lado de Jesus, você precisa conhecê-lo. Você precisa se deparar com ele. E o interessante é que a Bíblia fala que quando você busca Cristo, inevitavelmente ele vem até você. Se você buscá-lo, ele estará disposto a te encontrar. Mas se você não buscá-lo, pode ser que você viva nessa vida de neutralidade, de banalização. Ou pode ser que você viva numa vida de extremismo religioso. Porque o equilíbrio, e essa vida como a de Paulo, como a vida que ele viveu, só pode ser alcançada a partir da transformação que Cristo ele propõe e promove na nossa vida. Meu conselho para você é que você busque, se não já encontrou no passado, ou se você encontrou e o esqueceu, busque a Cristo. Busque se conectar com Ele. Se você quer que o teu filho, ou tua filha, teu neto ou tua neta, cresça como uma pessoa semelhante a Paulo, talvez,
depois de transformado, obviamente, além de apresentar tudo aquilo para ele de instrução, de religiosidade, de Bíblia, que é necessário para dar essa base para essa transformação, ajude-o a encontrar a Jesus, a passar tempo com ele. Sem isso, infelizmente, o resultado ele é inevitavelmente ruim. Mas com isso, o resultado é inevitavelmente positivo. Nós teremos um último louvor agora, para encerrar o nosso culto. E durante esse momento, pense um pouco sobre isso. Converse um pouquinho com Jesus. Se você ainda não o encontrou, peça que ele te encontre. Se você já o encontrou, relembre esse contato com ele, para que nós consigamos viver essa transformação que Paulo viveu. E assim fazermos pelo Evangelho, talvez, aquilo que ele fez.